Quando o projeto arquitetônico ele pede um corte no terreno para encaixar a construção, para atender aí às disposições arquitetônicas, precisamos levar em consideração algumas coisas. Primeiro, se vai haver a necessidade de contenção, de muro de arrimo aí no caso, e se a edificação tecnicamente nós temos a condição de fazer esse corte sem abalar as estruturas vizinhas. Quando nós temos vizinhos, é claro. Aqui no nosso caso, nós temos um vizinho no fundo e não temos nas laterais. Então nós temos as duas laterais sem vizinho e no fundo nós já tínhamos aí um muro construído na divisa. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as preocupações que nós temos que ter aí com o vizinho. Falar um pouco aí de quem é a culpa caso esse muro caísse e mostrar aí como que nós conseguimos executar de maneira segura, de maneira plena aí essa contenção. Para quem não me conhece, eu sou Ellison Augusto. Sejam muito bem-vindos ao canal Bom de Obra e vamos nessa. Nessa obra, quando veio o projeto arquitetônico para nós, juntamente aí com o plano altimétrico, que mostrava as cotas de nível, mostrava as curvas de nível, surgiu a necessidade de realizar um corte no terreno. Esse corte no terreno ia produzir um desnível em relação ao vizinho do fundo, uma altura de mais ou menos 3 metros. Bom, foi analisado toda a parte de estrutura e nós optamos por tomar algumas medidas aqui no canteiro que você também deve adotar caso você tenha uma estrutura parecida. Então nós íamos fazer o corte desse terreno e esse muro que está aqui no fundo da edificação ia acabar ficando desprotegido. Tá vendo? Ele ia acabar ficando voando, colocando assim em risco a edificação na parte superior e o pessoal que estava trabalhando aqui no canteiro de obra. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é estabilizar esse barranco. E como que nós estabilizamos esse barranco? Antes de realizar o corte, nós produzimos alguns pontos de fundação. Então aqui na parte superior ainda estava sem o corte, o terreno vinha de maneira natural aqui. Então entrou a máquina e fez alguns furos de trado, tá vendo? Todos esses pontos aqui, eles são furos que foi executado de fundação, de estacatrado lá na parte superior. Então aqui nós tínhamos um corte de 3 metros de altura. Nós fizemos esses furos mais 3 metros lá para baixo do chão, do solo natural. Então esse furo e esse pilar que nós chamamos está contendo parte dessa terra que foi necessário aí para dar uma estabilização no barranco. E para dar estrutura ao pilar, para dar estrutura ao ponto de fundação, aqui ele está 3 metros abaixo da terra. Então ele já me deu estabilização e já me deu estrutura para ele mesmo, autossuficiente, sustentando peso próprio e automaticamente sustentando parte do barranco. Então foi produzido 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4, 5 pontos, de modo com que ficasse estabilizado essa parte do barranco. De modo com que esses pilares, que nós chamamos aqui até de gigante, porque são pilares mais robustos, são pilares um pouco mais fortes, fora aí do padrão convencional de residências, então nós chamamos ele de gigante. E depois que foi executado todos esses pontos, foi concretado, foi colocado na base lá em cima uma sapata, de modo com que calçasse a estrutura do muro vizinho. E depois sim foi realizado o corte e produzido esses gigantes, produzidos esses pilares. Então aqui já deu estabilização no barranco inteiro, então ele ficou completamente estabilizado. E agora nós vamos começar a trabalhar o muro de arrimo em si, que aqui será executado agora um muro de modo com que contenha e que fique permanente, que fique um acabamento legal também para quem vai estar aqui nessa área. Essa área será uma área gourmet, então toda essa parte aqui será uma área gourmet, aqui será uma piscina, aqui será uma área de lazer.
Então agora nós vamos fazer o fechamento e vamos ir estabilizando esse barranco. Em estabilização e execução aí de muro de arrimo, existem algumas preocupações. O primeiro é a questão de umidade. A água aqui nesse caso é muito perigosa, digamos assim. Porque se o vizinho lá de cima, por exemplo, tivesse um vazamento e na hora que nós tivéssemos cortado o barranco, nós tivéssemos identificado esse problema, o ideal é parar e tentar resolver esse problema. Por quê? Porque a água ele faz com que a terra deslize. A terra ela perca aí um pouco da sua coesão e fique mais instável, colocando assim em risco a estrutura superior e colocando em risco aí o pessoal que está trabalhando aqui na parte inferior. Uma pergunta aí que eu vou responder, que geralmente o pessoal faz, é quase que unânime: se caso nós não tivéssemos estabilizado esse barranco e esse muro superior ele viesse a colapsar, ele viesse a cair, de quem que é a culpa? Você sabe? De quem que seria a culpa? Seria a culpa nossa que nós estamos mexendo ou seria a culpa do vizinho que não fez um muro de acordo, não fez um muro de estrutura aí que fosse compatível com a necessidade? Bom, de antemão eu já respondo. Se você está mexendo no seu terreno e o muro dele estava estável, não tinha nenhum tipo de trinca, não tinha nenhum problema de estrutura, não tinha nenhum problema estrutural, a culpa sim é de quem está mexendo no terreno. Então, caso esse muro houvesse um colapso ou qualquer problema que estivesse dado nesse muro, a culpa era nossa. Então, fique ligado aí na execução da sua obra para você não ter problemas aí com o seu vizinho. E ainda mais, uma outra preocupante aqui é que nesse muro o vizinho nos contou aí que a 1 metro dele para dentro da casa tinha uma piscina. Então a gente já sabia que já tinha mais uma estrutura ali contendo. O volume de terra aqui dele era um pouco menor, mas ainda assim essa piscina ela estaria produzindo uma carga, estaria produzindo um peso que estaria influenciando aqui no nosso barranco. Então mais um motivo aí para preocupação, mais um motivo aí para fazer essa estabilização. Fundação, que tipo de fundação eu vou utilizar para um muro de arrimo? O muro de arrimo ele tem a tendência ao tombamento e tem a tendência ao escorregamento, né? Ele pode escorregar. Então aqui foi utilizada sapata isolada. Então cada pé desses gigantes tem uma sapata isolada com 1,80 m para baixo da terra. Então aqui foi escavado com a máquina veio, fez a escavação aqui dessas sapatas e se produziu uma sapata isolada de 60 centímetros, avançando esse espaço, avançando para cá, 1,5 m. Então se produziu um pé de modo com que ele não escorregasse, se a tensão aqui fosse grande, e segurando também o tombamento. Quando nós falamos de tombamento, nós temos aí uma força de tração no aço. Então o aço desses gigantes foi bem pesado, digamos assim. Nós colocamos lá na parte superior, até metade aqui desse gigante, ele tem 8 barras de 16 milímetros, de bitola 16 milímetros, encostado lá para o muro. E da metade para cima, como já se aliviou o peso, nós temos apenas 4 barras de 16. Evitando assim, no tombamento, onde vai tracionar o pé dele, evitando assim que entre em colapso. Então aqui foi utilizado 8 barras de 16 até metade. Na parte do meio teve mais 2 barras de 12 milímetros. E na parte que faceia aqui para a nossa obra foi utilizado 3 barras de aço de 12 milímetros. Agora no fechamento definitivo, nós vamos fazer uma alvenaria estrutural, de bloco estrutural de 4,5 MPa. Um bloco que tem uma resistência aí bacana. Então será feito todo o fechamento. Então esse fechamento será alinhado. Aqui ainda vai ter um pilar. Esse fechamento ele vai sair alinhado com esse gigante. E aí vai produzir um espaço vazio aqui no meio, onde nós vamos fazer a recomposição da terra, sempre socando, sempre batendo ou com sapo ou com de uma maneira manual, só que bem progressiva, né? Vem fazendo camadas curtas e vem socando camadas finas, aliás.
E aí vem fazendo e elevando e produzindo a estabilização por completo desse muro. Aqui será colocado barras de ferro de ligação, onde será ligado um ferro a essa estrutura à canaleta. Então a cada 2 fiadas de bloco estrutural colocado, será colocado uma fiada de canaleta, produzindo assim um cintamento, dando mais estabilidade aí pro muro, para ele poder segurar todo esse monte de terra que será estabilizado. Outra ação aí que deve ser tomada, caso você não queira que umidade no futuro estoure seu acabamento, que você tenha problema aqui no muro que será executado, você deve fazer uma impermeabilização. E essa impermeabilização deve ser para trás da terra. Antes de jogar essa terra entre o vazio e a terra do barranco, você deve fazer uma impermeabilização. Então aqui nós vamos subir parcialmente, então o muro ele vai ser erguido até 1 metro de altura. Depois nós faremos toda a parte de impermeabilização, será colocada a terra, vai subir mais 1 metro de altura e assim por diante, até vencermos toda a altura aqui do barranco. E para garantir, faremos uma impermeabilização no lado interno também da casa, de modo com que no futuro não cause aquelas cenas tão comuns, não era para ser comum, mas tão comum que nós vemos por aí. Fechou? Parte de estabilização, parte de barranco, muro de arrimo, é isso aí. Se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Curtiu esse vídeo, está curtindo o nosso trabalho? Deixa aquele like que nos ajuda bastante. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Muito obrigado e um grande abraço.